Olá, a partir de agora você vai conhecer a impressionante história de uma menina que foi tratada como escrava na infância, na região do Amazonas. Mas a traumática experiência acabou gerando uma mulher forte que transformou aquela vivência em um livro que se tornou um best-seller. Seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. Hoje nós vamos falar sobre o competitivo mercado dos livros, que é alimentado por negócios e histórias de talentosos escritores e de corajosos empreendedores. Eu saí do meu ninho aos 9 anos de idade. Larguei meus irmãozinhos, 8 irmãos, e fui para a cidade. Quando eu cheguei em Belém, eu me tornei uma escrava infantil. As minhas mãos sangravam de tanto cuidar da casa, lavar roupa, lavar louça, pegar palha de aço. Ficava em carne viva. Naquela época, os produtos de limpeza tinham muito ácido, ficava em carne viva. A mamãe, quando ia me visitar, as poucas vezes que ela ia me visitar, ela falava: "Minha filha, como é que você está sendo tratada aqui?" Eu colocava as mãozinhas para trás e eu lembrava do papai. Ou você dá desculpa ou solução. Eu falei: "Mamãe, eu sou tratada aqui como uma filha." Porque se eu falasse a verdade, ela me levava embora. E aquele cenário que eu vivia, eu não queria mais para a minha vida. E aguentei nessa casa 2 anos. Alguém não aguentaria uma semana com aquela mão em carne viva. Tanto é que esse momento que eu vivia com as mãos em carne viva me motivou a escrever este livro e doar 100% da renda. Eu faço doação para a Fundação Rotária, sou rotariana, e para uma ONG chamada Jardim das Borboletas. São crianças iguais a mim, aquela Naíle. Elas têm ferida não só nas mãozinhas, no corpo inteiro e nas mucosas. E elas vivem enfaixadas. Elas precisam de muito remédio, curativos, porque o lençol gruda naquelas feridas. Não é uma ferida nas mãos como eu tinha. Eu tive a sorte de me curar. Passei 15 anos. Aquilo se tornou crônico. Depois de 15 anos que sarou aquelas feridas, ficava em carne viva. Não conseguia nem cumprimentar. As crianças vivem a vida inteira. A vida delas vai até os 20, 24 anos. Aquelas feridas todas pelo corpo. E aí resolvi doar 100%. Tanto é que quem compra um livro direto comigo, ou com o meu escritório, já faz o Pix direto para a ONG. Eu acho que é interessante o autor ele pensar também a história dele como um produto além do livro, né? Então quando você pensa no quanto o livro traz de retorno, mas a partir daquela ideia você desmembrar, né? Então eu estou escrevendo uma ficção, já estou pensando que pode ser um roteiro para filme, já estou pensando que pode ser um podcast, já estou pensando que aquele tema que eu trato ali eu posso dar uma palestra, eu posso lançar um curso independente. Eu acho que é pegar o conteúdo do livro e pensar em vários caminhos possíveis, né? Aqui a gente faz isso, né, no formato livro, então a gente lança no digital, no audiolivro, mas o autor, para além disso, o que eu posso fazer com esse conteúdo? E daí o caminho é bastante promissor. No ano passado foram vendidos 59 milhões de livros no Brasil, 1.700.000 a mais do que em 2021. Por outro lado, o preço das obras aumentou 5,19%. Os números são do painel do varejo de livros no Brasil, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em janeiro deste ano. Eu tomei gosto pela leitura desde a infância, por influência do meu pai. E basicamente livros de literatura, romances, contos, mas também tenho um gosto por biografias e livros sobre história. O que mais me encanta na escolha de um livro são os temas. Na literatura, são normalmente temas universais que você pode escolher tanto da literatura brasileira como da literatura estrangeira, e você vê que as pessoas, você tirando os contextos históricos e do local, elas são as mesmas. Têm as mesmas angústias, as mesmas esperanças. Eu acho que, antes de tudo, o autor e a editora precisam acreditar no conteúdo, né? Então, assim, eu costumo brincar assim, que a gente não vende detergente, cimento, que são, né, ou artigos que são essenciais, né, no sentido tipo pão, que todo mundo vai comprar. Então, a gente precisa mesmo pegar cada livro, se apaixonar por ele, conversar com o autor para que ele faça a gente se apaixonar também, engajar todo mundo,
Porque antes de tudo a gente está vendendo uma história, né? As pessoas estão resgatando isso. Então, coisas antigas, livro. Então, muitos livros, eu vejo, como eu te falei, no dia a dia as pessoas gostam disso. As pessoas estão buscando, porque é muito fácil você pegar o celular, digitar ali, está ali na palma da mão. Mas você quer algo mais elaborado, você quer algo de você olhar a orelha, ler aqui, olha a orelha, fazer um resumo, olhar o índice, ver os detalhes. É diferente, é uma experiência diferente e é muito prazeroso. Você fica sorvendo essa história. Você não está no automático. Eu acredito muito no futuro do livro físico. Quando começaram o movimento dos livros digitais, né, chegar no Brasil com mais força, tinha muitos artigos, discussões do tipo, o livro digital vai acabar com o livro físico. Mas eu acho que o livro físico, né, o prazer de você pegar o livro, sentir o cheiro, folhear, tá com ele na bolsa, levar, é outro, assim, é uma experiência totalmente diferente. As vendas não caíram. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os livros digitais chegam a 8% do faturamento das editoras, mas no Brasil não chega nem a isso, assim, 2%, 3%. Então, o público brasileiro especificamente quer ter o livro físico. Quando a gente faz campanhas, a gente foca muito no livro físico, a gente quer que o livro físico aconteça. Tem as estratégias também, claro, para os livros digitais, né? Preço é uma coisa muito importante para quem consome e-books, né? As pessoas vão muito pautadas a isso também, mas sempre pensando como que o livro digital também pode ajudar na campanha do livro físico. Hoje as editoras focam muito no livro físico e eu acho que vai continuar durante muito tempo. Eu tentei me adaptar à nova tecnologia, mas eu confesso que ainda prefiro os livros físicos, para folhear e fazer alguma anotação. Eu costumo ler 2 livros ao mesmo tempo. Normalmente eu leio algum livro de ficção, né? E também procuro ler algum livro de análise, de contextos. Eu também busco livros técnicos, mas realmente quando eu entro numa livraria, normalmente a minha busca é mais pelo prazer da leitura. Então, normalmente eu opto pela literatura. Na verdade, eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Eu achava algo tão distante, tão inalcançável. Eu não tinha pensado nisso. Quando eu conversei com a Leila Navarro e com o Ricardo Ventura do Não Minta Pra Mim, ele sempre falava: mulher, você tem que escrever um livro. Mulher, você tem que escrever um livro. Eu falei: imagina, Ricardo. E quando eu conversei com a Leila, que ela ouviu minha história, ela falou assim: eu te dou 3 meses para escrever esse livro. Aí eu falei assim: eu não acreditei. Aí quando passou assim uns 2 meses, ela falou: cadê o livro? Eu falei: é verdade mesmo. Aí eu fiquei desesperada. Ela falou: você tem que escrever esse livro, que eu vou para Dubai em janeiro, você vai comigo, com vários palestrantes, e você vai lançar esse livro em Dubai. Imagina, aquela menina que veio lá do meio do mato, eu falo lá do Mocomocó, lá da Amazônia, lá numa aldeiazinha de pescadores. E foi feito, e fui para Dubai, foi um sucesso, palestrei em Dubai, e foi eleita a melhor palestra. Então, eu falei, ganhou o mundo. Todos os comentários positivos que falam assim: eu me identifiquei com a sua história. O que você passou, eu passei. O que eu sofri, porque eu sofri violência doméstica. Um marido que falava que eu era horrorosa, que eu era pior que um pano de chão. E eu falo nas minhas palestras: como? Tão linda. A minha autoestima é na lua hoje. Porque quando ele falava que eu era feia, que eu era horrorosa, eu ia para frente do espelho e falava: eu sou maravilhosa. Se eu não tivesse feito isso, a minha vida teria sido muito diferente. Eu não teria tido essa garra depois de estudar, de me formar. O papai falava desde criança: Cláudia, minha filha, você vai ser uma doutora. Ele sempre me chamava: cadê a minha doutora? Era assim que ele se dirigia a mim: cadê a minha doutora? Minha doutora já tomou banho? Os meus banhos no Riacho da Amazônia. Olha que coisa linda. E eu falo que eu tive o privilégio de dormir com as estrelas. Sabe por quê?
porque a cobertura da minha casa era de palha e tinha buracos. Quando chovia, chovia na minha rede. E amanhecia tudo molhado. Mas eu via as estrelas quando eu dormia. E eu era muito danadinha, a minha rede tinha um buraco enorme, eu amanhecia todo dia no chão. Todo dia no chão. Mas eu era feliz. Tomava banho no igarapé, no riacho. O banheiro sanitário era na floresta. Então você imagina o resto, como era. As folhas da floresta. E eu era feliz. E o papai, cadê minha doutora? Chegava uma visita, a minha doutora já vai lhe fazer um café. E eu não sabia o que era ser a doutora. Eu só sabia que era algo muito bom. O papai estava com aquela autoridade de pai, me chamava de doutor, então deveria ser algo muito bom. Eu acho que o grande desafio do escritor hoje é pensar a história, pensar o produto, né, que a gente chama aqui de produto, como algo vendável e pensar de forma estratégica. Porque ainda tem muito essa questão, eu escrevi o livro e agora o que eu faço, né? Precisa ter todas as etapas para que o livro chegue ao leitor, né? Ter uma boa distribuição, ter uma estratégia de marketing, de comunicação. Então, eu acho que o grande desafio hoje do produtor de conteúdo em formato do livro é entender que ele precisa ser marqueteiro, que ele precisa ver o livro dele como um produto, né? Qual que é o meu público-alvo? É muito comum a gente ouvir coisas do tipo, o meu livro é para todas as idades. Não existe isso. Tipo, mas qual que é o seu público-alvo principal? São mulheres, são crianças, são idosos? Qual a idade? Qual que é o público? Qual que é a classificação dele? Público A, B e C? Ele pode pagar esse valor que você está colocando no livro? Então a gente costuma, muito antes de chegar o livro para os outros departamentos, a gente fazer esse processo de avaliar qual que é o público-alvo. Esse público da autoajuda vai pagar um livro R$80? Provavelmente não. Então é fazer esse estudo de mercado, né? Então acho que o autor, antes mesmo de começar a escrever o livro, é já pensar, mapear qual que é o público, quais são as intenções para aquele livro. O que me faz gostar de um livro é que ele conte uma história nova que eu não conheço. Porque a gente vê no mercado muitos livros que contam a mesma história, né? Mas em um determinado momento, aquele autor, ele acrescenta naquela história algo que você fala assim, eu não tinha pensado nisso, né? Então, isso te ajuda a ter uma perspectiva diferente. E o que eu não gosto em um livro, eu não gosto do livro que ele é ficção, né? Para mim, a ficção não funciona porque eu não consigo perceber, né? Para mim, assim, é uma realidade muito fora do meu contexto e eu não consigo. Sim. Então, essa importância de me conectar com o tema, né? Que eu consiga, quando você está lendo o livro, sabe quando você vai lendo aquela história e você vai sentindo o que o autor está contando, né? Você vai se colocando na história. Se eu estivesse ali, será que eu teria reagido igual aquele personagem? Eu teria feito diferente? O que eu teria... Então, para mim, né, quando ele fala de ficção, eu fico, não consigo me colocar no livro. Mesmo uma escritora como a Naíli Mamed, que não depende da venda de um livro para se sustentar, pelo contrário, ela decidiu doar o que é arrecadado, deve ter em mente que existem estratégias de mercado para que a história que ela quer compartilhar chegue a mais pessoas, porque existe muita competição pela atenção do público. A concorrência no mercado é gritante, assim, né? Porque, em média, só a editora, por exemplo, a Planeta, lança 15 livros por mês. Então, e junto a todas as outras editoras, a gente tem editoras que lançam 20, 25 livros. Então, é uma concorrência muito grande. O que a gente faz é fazer campanhas mais assertivas, se organizar com marketing, comunicação, comercial, para que a gente... E o autor, né? É muito importante a participação do autor quando é nacional, para que a gente consiga se destacar no meio de tantos lançamentos, né? Apesar das vendas dos livros, né? Hoje em dia, por exemplo, um best-seller vende entre 20 e 30 mil exemplares.
ser um número pequeno, a concorrência de lançamentos mensais é gigante, assim. Eu acho que a divulgação é importantíssima para a venda dos livros. Então, o autor e uma editora que não pensa, né, em como divulgar essa obra para o público-alvo tende a ser um fracasso, porque como que você chega ao leitor, né? Então, assim, quais são as ferramentas que a gente vai usar para atingir mais e mais leitores? A gente sabe que no mercado editorial, o boca a boca funciona muito, né? Quando tem um livro muito bom, as pessoas vão indicando, mas como a gente faz para potencializar isso, né? Então, redes sociais são muito importantes, né? Que ações a gente vai fazer? Esse autor, ele está presente, a imagem dele está presente nas principais redes sociais? Não. Quem poderia ser o porta-voz desse livro, né? Que influenciador poderia ajudar? Eu acho que é pouco provável que haja uma competição entre o livro físico e o livro digital, porque são públicos muito diferentes. O que acontece é que às vezes a pessoa compra o livro digital e fica tão apaixonada por aquele livro e quer ter o livro físico, né? Porque existe mesmo o fetiche de você ter o livro, sentir, colocar na estante, né? Então, os leitores são muito apaixonados pelo livro físico. O livro digital é mais prático, então a gente vê um crescimento, principalmente quando é livros de negócios, livros eróticos, em que as leitoras consomem muito, tendem a vender mais livros digitais do que o físico. Mas a gente sempre faz campanhas em que atrelam os dois, né? Então hoje existem as possibilidades de ter, principalmente aqui dentro de uma editora grande, a gente lança o livro físico do autor, o livro digital, o audiobook. Então ter essas frentes para determinados tipos de públicos, mas sempre complementando. Olha, eu acho que a evolução é bem-vinda, mas para mim ainda não funciona. Né? Eu acho que eu sou um pouquinho ainda das antigas. Para mim é importante, né? Quando você pega um livro para ler, eu rabisco meu livro, eu marco, As pessoas falam assim, mas você pode fazer tudo isso, né, em aplicativo, mas não funciona da mesma forma. Eu acho que essa aproximação com o livro é uma coisa que é muito pessoal. No mercado editorial a gente costuma brincar, né? O livro sobreviveu a tudo, assim, sobreviveu a vírus, sobreviveu a guerras, né? E então, assim, vai sobreviver a tudo, assim. Então, o livro físico nunca vai acabar. O que a gente tem que ficar atento são essas transformações no mercado, né? Então, hoje o consumidor compra muito online e quando ele vai para a livraria física, ele espera uma curadoria do vendedor, né? Antes, há 10, 15 anos atrás, as pessoas iam mais nas livrarias como um hábito de passeio, né? Hoje eu vou na livraria, e isso mudou um pouco. Então as editoras, o autor independente tem que estar muito atento a isso, né? Tipo, o meu livro, ele é um livro que o foco é em lojas online. Então a campanha, eu acho que ele vai funcionar mais no online. A gente está muito atento a isso, às transformações do mercado e se adaptar. Mas acabar o livro físico e digital nunca vai acabar. Agora existem estudos lá nos Estados Unidos que agora eles estão testando no metaverso o conteúdo do livro, né? Então, assim, vai existir essas transformações, a gente tem que acompanhar. Hoje, por exemplo, com os podcasts, aumentaram muito os livros de audiobook, né? Porque que antes, na minha época, quando eu trabalhava em livraria, era em CD, né? Você comprava o CD, colocava no carro e ouvia. Hoje você entra num streaming e ouve, né? Então você vai lavar a louça e você está ouvindo o seu livro como o seu autor favorito como um podcast. Existem algumas editoras que romancearam esses livros como nas rádios novelas. Então acho que tem que estar atento a essas transformações para não ficar obsoleto, mas o livro físico nunca vai acabar. Estude. Tome uma iniciativa na sua vida. Se você é dona de casa, estude. Começa a ver algo que você gosta de fazer, né?
capacite-se, porque eu mudei a minha vida pelo estudo. Porque eu tive um pai lá atrás que ficava, minha filha tem que estudar. E quando eu tive o meu relacionamento, o falecido, a primeira coisa que ele faz, não estuda. Você não precisa. Aí eu falava, mas que garantia eu tenho? Você tem a garantia do meu amor. A minha garantia era o amor dele. E eu só fui estudar quando eu me separei. Eu deveria ter estudado antes. Eu só fui estudar, me formei tarde. Eu me formei com 35 anos. E eu falo o seguinte, aquela pessoa foi a pior pessoa que eu conheci na minha vida e foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu sou grata. Um conselho só que ele me deu, toda a violência que eu sofri, ele me deu um conselho. Um dia eu cheguei para ele, já separada, e eu não tinha com quem conversar, que eu não tinha amigos. Ele me proibiu de ter amigos. Eu falei para ele, eu estou pensando em estudar. E eu falei para ele, mas eu estou com 30 anos, eu vou me formar com 35. Olha que o anjinho mau, até um anjinho mau tem uma mensagem boa. Ele falou para mim, você vai ter 35 anos do mesmo jeito, não é melhor você estar com 35 anos formada? Eu falei, yes! E eu falo para todas as mulheres que elas são maravilhosas e ninguém tem o poder de deixar você triste, ninguém tem o poder de jogar você para baixo, ninguém tem esse poder. Você se levanta, você só depende de você. Se você estiver no fundo de uma cama, estiver triste, te arrasta como uma lagarta, te arrasta, vá tomar um banho, passa um batom e te olha no espelho. Eu sou maravilhosa, eu posso, eu faço, eu aconteço. O livro é uma ferramenta poderosa para transmitir esse tipo de mensagem que pode até salvar vidas, não é? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. No próximo bloco, vamos mostrar para você que sempre teve o desejo de publicar um livro, como você deve fazer para empreender no mercado editorial sem gastar um tostão. É possível. Repórter Empreender volta já já. A crescente popularidade dos escritores independentes e a autopublicação estão permitindo com que mais autores conquistem um lugar no mercado editorial brasileiro. Agora a gente vai conhecer uma startup que consegue produzir livros físicos sem custos para o criador. Uma oportunidade, entanto, para os brasileiros empreenderem no desafiador mercado do livro nacional. Percebeu que muitos escritores, né, eles moram nas mesmas cidades e frequentam inclusive o mesmo lugar. E a gente ficou pensando, puxa vida, como que a gente consegue trazer para o mundo real e fazer com que um escritor possa reconhecer outro escritor, inclusive. A gente criou, né, aqui a gente brinca assim e a gente acredita que a pulseira da sorte, o iClap, é que a gente entrega para os escritores que já atingiram alguma determinada venda, porque eles possam de fato se reconhecer aí ao longo desse Brasil varonil e fortalecer cada vez mais a comunidade. Meu nome é Roberto Saad, tenho 40 anos de idade e montei o iClap em janeiro de 2020. Né? Como que surgiu essa fabulosa ideia? A gente percebeu que somente 1 a cada 1000 livros apresentados às editoras é levado a sério para ser publicado. Ou seja, é um mercado extremamente excludente, difícil, o escritor deve contar principalmente com a sorte para conseguir ter uma chance de publicar o seu conteúdo. E, sei lá, imagina que bom que fosse se todo mundo conseguisse publicar o seu livro assim como você consegue publicar uma foto no Instagram ou um vídeo no YouTube. Com essa linha de raciocínio, a gente entendeu que tinha uma oportunidade boa de mercado e a gente criou uma plataforma, a iClap, que é uma plataforma democrática de publicação, venda, produção e distribuição de livros físicos. Como que funciona? O escritor ele realiza o upload dele dentro da nossa plataforma, do conteúdo na nossa plataforma, né? Lembrando que não tem custo para o escritor. Ele realiza o upload do conteúdo, define o quanto quer ganhar por venda, clica em publicar que o livro já está em tempo real sendo vendido em nosso e-commerce. O processo é inteiramente automatizado. Quando existe uma venda,
né? A gente produz o livro, entrega para o comprador e remunera o escritor. Nós não somos uma gráfica, somos uma editora e temos diversas gráficas parceiras. A gente está funcionando por volta de 3 anos, a gente passou de 22 mil títulos publicados, mais quase 10 mil escritores na plataforma e a gente cresce exponencialmente todo mês e todo ano. E principalmente, isso é um assunto muito legal porque quando a gente montou a empresa, a nossa primeira ideia era de fato, vamos realizar, né, ajudar o pessoal a materializar o sonho que é ter o livro publicado. Só que a Wiclap ela virou algo muito mais do que isso, principalmente quando veio a pandemia e centenas de famílias, a gente tem os depoimentos, conseguiram sobreviver em virtude dos direitos autorais que a gente remunerava. A gente tem feedbacks aí, por exemplo, de pessoas que conseguiram sair de depressões profundas, ou então pessoas que estavam há anos tentando publicar o seu conteúdo e não tinham aí uma oportunidade. E o que acontece? Justamente pela Wiclap estar transformando vidas, impactando de uma maneira incrível o mercado, a gente brinca que a gente não tem clientes, a gente tem fãs. Então, todos os nossos escritores, eles se tornam verdadeiros fãs aí da nossa marca, a gente cria amizades, cria aí alguns laços, inclusive a Wiclap, justamente por isso a gente tem um efeito comunidade estrondoso, né? A gente é uma comunidade que só cresce, né? Nós temos um Instagram aí com mais de 30 mil seguidores de maneira orgânica, nossas outras redes sociais também. O grande primeiro investimento inicial é é a parte de tecnologia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente precisa claramente de bons desenvolvedores, excelentes desenvolvedores para a gente conseguir colocar em prática de fato aí a nossa ideia. Então esse acho que é o volume maior de investimento. Depois, com certeza, é você conseguir encontrar aí um investimento em marketing, né? Para você poder divulgar aí e mostrar para o mundo que existe uma operação hoje que tem transformado a vida aí de muitas pessoas, né? Então, acho que o investimento em marketing ele é outro, como é que se fala? É outra parte, outro peso pesado aí nas questões de investimentos. São muitas as vantagens do escritor em utilizar a plataforma Wiclap. Independente se você é um escritor iniciante, se você é um escritor famoso, se você é um escritor... Enfim, as vantagens são incríveis. Então vamos lá. Qual a primeira vantagem? Você de fato consegue ter uma independência total. Você não fica atrelado a contratos com nenhuma editora. Afinal, como é que se fala? A gente não exige exclusividade, então, como outras editoras ou outras plataformas exigem. Aqui não tem multa rescisória, você pode publicar em tempo real, despublicar em tempo real o seu conteúdo, o que é bem diferente do mercado. Na Wiclap, você escolhe o valor que você quer vender por venda, o que é bem diferente do mercado, que eles decidem o quanto é o seu valor de direito autoral. Na Wiclap, você consegue receber mesmo valores mínimos de vendas, enquanto no mercado tradicional não. E acho que principalmente o valor, a diferença de valor ganho financeiramente, falando financeiramente para o escritor. O que acontece? Só para você ter um exemplo. No mercado tradicional, se um escritor vende, sei lá, é um best-seller, ele vende 50 mil livros, ele dificilmente vai conseguir colocar um montante financeiro no bolso que de fato transforme a vida dele. Enquanto aqui na Wiclap, ele pode colocar tranquilamente, vendendo 50 mil livros, por exemplo, R$500 mil e de fato isso traz uma transformação de vida. É algo que a Wiclap oferece que nenhum outro modelo de negócio, pelo menos que a gente saiba até hoje, consegue oferecer para o escritor. Além, claro, de toda a praticidade. A gente tem lançado também, chamado muita atenção, são de escritores mirins, a gente chama mirins por serem novos, né, 10, 11, 9 anos de idade, e é legal ver essa turminha toda já engajada aí na cultura, né, os pais incentivando a leitura. E o que acontece? A gente também tem uma série de pessoas que não liam ou nunca leram um livro, mas quando o seu ente querido, a pessoa próxima, consegue publicar um livro, essa pessoa ela volta a ler, pega o gosto pela leitura de novo e assim se torna mais um leitor ativo. Então, assim, para resumir, a Wiclap a gente tem transformado o mercado, transformado vidas, impactado de uma maneira muito importante a vida das pessoas e principalmente também contribui muito com a cultura no país.
E queria falar duas palavrinhas que eu acho que faz total sentido, que a gente, de fato, a gente promove a diversidade, a inclusão social e a distribuição de renda. A gente cresce bastante, hoje já são 10 mil escritores publicados. Então, se você não tem uma determinada ordem para poder, como é que se diz, fazer a divulgação, e não só a divulgação, tá? Para poder diferenciar o pessoal que de fato aí tá colhendo os frutos, é inviável. Então a gente tem um ranking de medalhas dentro da plataforma que é atrelado à quantidade de vendas dos escritores, né? Dos livros dos escritores. E quanto mais avançada nessa medalhação, o escritor vai desbloqueando funções importantes dentro da ferramenta, como acesso a como é que se fala? A promoções, templates de divulgação, direito a matéria em nosso blog, postagens no nosso Instagram, postagens. A gente tem uma assessoria de imprensa que trabalha os nossos escritores hoje, que estão aí com grande quantidade de vendas, colocando os escritores em veículos importantes de comunicação no mercado editorial, realizando matéria tanto do livro quanto do escritor. A gente, de fato, a nossa divulgação ela é maior do que somente as nossas redes sociais. Nós temos uma assessoria de imprensa focada em realizar esse trabalho, nós temos parceiros, influencers do mercado editorial, que hoje já são mais de 1 milhão de seguidores, o quais a gente também manda livros para resenhas, enfim. A gente de fato entende que a divulgação ela é muito importante e que ela pode fazer toda a diferença. A questão é que você não pode arriscar, você não tem como arriscar divulgar livro de uma pessoa que acabou de publicar, porque você não sabe se ela pensa se ela realmente vai seguir, vai investir, vai querer fazer acontecer. Então a gente entende que a partir de um determinado ranking, de uma medalha em nosso ranking, a pessoa ela já mostrou que ela é capaz, que ela tem vontade, que ela quer fazer diferença. Então a gente aposta muito nesse perfil. O primeiro grande passo é você conseguir, não basta você ter uma ideia, né? Acho que a ideia, essa é uma frase famosa, acho que todo mundo tem de baseada, mas o difícil é você conseguir tirar do papel e dar os primeiros passos. E naturalmente que isso requer um planejamento, não só financeiro, mas um planejamento detalhado e principalmente quem são essas primeiras pessoas que você vai trazer para o time para ajudar a dar esses passos iniciais, porque são pessoas, você não tem dinheiro, você tem apenas promessas e você tem um grande propósito. Então as pessoas elas realmente têm que acreditar de fato que isso faz muito sentido, que isso vai crescer para elas poderem investir tempo da sua vida, que é o bem mais valioso que a gente tem, e de trabalho. Então acho que a primeira dificuldade foi encontrar um sócio, né, que de fato fosse desenvolvedor, que acreditasse no projeto, que fosse um exímio desenvolvedor na realidade, não apenas mas um exímio desenvolvedor. Demorei e graças a Deus hoje eu tenho um sócio chamado Rui Kuroki, que é um desenvolvedor de primeira linha, super amigo meu há mais de 20 anos, que topou a ideia, abraçou e graças a ele sozinho que desenvolveu aí praticamente a Weclap. A principal diferença da Weclap com relação ao mercado inteiro, aí eu vou afunilando, é que nós temos um efeito comunidade que nenhuma outra tem. Nenhuma outra empresa tem esse efeito comunidade que a Weclap tem. Número 2, a gente é praticamente somos dos únicos do mercado que de fato faz um investimento na divulgação do escritor e do livro dele. Número 3, a nossa tecnologia ela oferece hoje a melhor experiência para qualquer escritor, porque qualquer um sem grandes habilidades, sem grande familiaridade aí com o computador consegue criar e consegue publicar o seu livro. Inclusive na nossa plataforma hoje a gente percebeu que os escritores tinham muita dificuldade no momento da capa. Hoje já é possível criar a capa dentro da ferramenta de uma maneira muito simples. Então a gente deixa de ser apenas uma plataforma de publicação para ser uma plataforma de publicação e criação de conteúdos. E a maioria das plataformas de publicação que tem hoje em dia, elas não são em livro físico. A maioria não, acho que 99,99% elas não fazem livro físico, elas fazem livros digitais, não é o físico. Os modelos de negócio que prometem um livro físico, eles cobram investimento do escritor para poder realizar. Ou o escritor é obrigado a atingir um determinado número de vendas, um determinado espaço de tempo para que ele não tenha custo. E normalmente não se consegue atingir, então o escritor acaba tendo custo.
Repórter Empreender faz uma pausa agora. No próximo bloco, nós vamos conhecer as vozes que dão vida aos personagens dos livros e ainda o que levou uma empreendedora a se tornar uma escritora de sucesso durante a pandemia do coronavírus. A gente volta já já. O mercado editorial abriu espaço para profissionais da voz que narram histórias a partir dos livros. Você vai conhecer agora duas vozes que interpretam personagens nos audiobooks. Você vai conhecer ainda uma administradora de empresas que empreendeu publicando livros e se tornou uma escritora de sucesso durante a pandemia. No momento em que nós estivemos na pandemia, naquele momento mais difícil da humanidade, onde várias pessoas perderam seus entes queridos, milhares de pessoas perderam seus empregos, empresas fechando, falindo, e eu pensei, o que eu posso fazer para contribuir com um pouquinho do meu conhecimento para não só levar um projeto a sério, que era de escrever uma obra, mas também contribuir com essas pessoas que precisam, que não têm acesso e principalmente para aqueles que desejam empreender ou aprimorar o seu conhecimento. E na área de atuação da minha empresa, eu pude pegar pouquinho desses mais de 22 anos como empresária e empreendedora, atuar de maneira que, colocando não só o meu conhecimento das minhas 8 pós-graduações, mas também de trabalho efetuado na prática, para levar o melhor para o escritor, para o leitor, e justamente para que ele pudesse aprender de maneira fácil, prática e rápida. Olá, eu sou a Luciane Abramo, administradora de empresas, atuo com mais de 380 mil horas entre trabalho, estudo e conhecimento, 8 pós-graduações, sou mentora, palestrante, aprendiz eterna, também atuo em diversas áreas na inovação e tecnologia e também escritora. Esse livro ele foi construído com muito carinho, propósito para entregar o melhor para o leitor, e também eu tive muitas pessoas, amigos que puderam fazer parte desse trabalho e recebi um grande presente de ter o prefácio de Ernesto Haberkorn, que é um grande empresário. Eu só tenho 22 anos como empresário, ele tem mais de 60. Então isso é uma responsabilidade de entregar o melhor para o leitor e para todo o ecossistema. Essa obra, Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora, ela nasceu nesse momento muito delicado da humanidade, que foi justamente para contribuir e impactar milhares de pessoas que desejam crescer profissionalmente. E não somente isso. Ela também eu tive como propósito, além de impactar milhares de pessoas ao empreendedorismo, impactar aquelas pessoas que querem realmente crescer profissionalmente, não sabe por onde começar, não sabe que caminho seguir. E hoje você precisa não somente estar ao lado de pessoas que já construíram algo, mas também que te dê um norte. E eu pensei, eu não sei que legado que eu vou deixar se amanhã eu não estiver mais aqui, nesse momento tão difícil da humanidade. Foi então que eu conheci a Wiclap. E a Wiclap, ela chegou na hora certa, no momento certo. E nesse momento eu pensei em colocar essa obra, que era um projeto que eu já tinha iniciado há uns 2 anos, na ocasião, para que esse conteúdo tivesse no momento certo para essas pessoas. E isso só foi possível com a Wiclap, porque o mercado ele é bastante complexo, o mercado editorial, e de que maneira que eu iria inserir nessa agilidade de lançar essa obra nesse momento tão difícil.
O sucesso foi tanto que as pessoas foram indicando, porque a obra ela contribui com o estudante, com o aposentado, com o grande empresário, com um pequeno empresário, com aqueles que querem empreender, com aqueles que querem crescer e com o tecnólogo, com o assistente, com a pastelaria, enfim, com todos. Eu não imaginava que o impacto que teria. E o melhor, com a quantidade e o desenvolvimento desse momento tão incrível em eventos, eu pude participar de diversos momentos de autógrafo, o que permitiu a obra ser divulgada e fazer parte de diversos momentos, principalmente contribuir com a família, contribuir com o sustento, contribuir com o ganha-pão daquelas pessoas que não sabem o que é ter um negócio próprio. E empreendedor tem dor no nome, e realmente não é fácil. Se estamos aqui é porque nós superamos, além da pandemia, diversos momentos muito delicados da humanidade. E a obra, ela é sintética, prática e objetiva para aqueles que querem aprender. Diante desse sucesso, eu nunca imaginei que um ano após eu estaria pisando na Bienal Internacional do Livro, pela obra ter se tornado um best-seller. O conteúdo de qualidade pode chegar também àquelas pessoas que não conseguem ou não podem ler. Os audiobooks chegaram e se mantiveram graças ao olhar empreendedor de profissionais como os irmãos Nicola e Fernando. Eles já trabalhavam na publicidade e agregaram mais uma função à voz: interpretar e gravar os livros sonoros. Eu acho que o mercado de livros, o brasileiro talvez tivesse pouco interesse, porque também ele tinha pouco estímulo na própria formação cultural dele, né? A própria formação educacional. E o livro em áudio, a vantagem que você tem em relação a isso é que o formato audiovisual está muito mais... É um facilitador. É um facilitador, está muito mais dentro do que as pessoas estão acostumadas a se divertir, o entretenimento é muito maior, né? E o audiolivro é justamente isso. Agora, antes o cara tinha que sentar e pegar um livro e ler. Então, o máximo que ele fazia... E só fazer isso, só ler. Só ler. Ele tinha que fazer, por exemplo... Ouvir o livro fazendo outra coisa. Atividades. Né? Outra coisa que ele não dependa da atenção. Ele pode dar atenção ao audiolivro e tá lavando louça, tá correndo, tá dentro do metrô ou dentro do ônibus, né? Ou dirigindo, né? E antes o livro em si ele era um limitador disso. Muita gente ia falar, mas nada como você pegar o livro, se sentir o cheiro do papel. Eu acho que isso é uma visão romântica, mas que não tem... Mas que também é legal. É legal, não estou falando que seja ruim, mas eu acho que o audiolivro, por exemplo, provavelmente vai melhorar muito a bagagem cultural das pessoas, porque vai dar mais oportunidade, vai incluir mais gente, porque as pessoas vão ouvir. E a gente não escolheu o audiolivro. O audiolivro acabou chegando na gente por quê? Porque a gente tem experiência de trabalho com voz. Né? Basicamente isso. A gente sabe tem experiência na área técnica de gravação e tem experiência de trabalho com voz. Isso tudo, opa, o audiolivro direcionou para... Esses caras são os caras do audiolivro. Exatamente. Né? Eu sou Nicola Lauleta, produtor de áudio e vídeo, publicitário. Comecei a trabalhar em 1971 em agência de propaganda. Minha formação foi de publicidade na Escola Superior de Propaganda e Marketing e montei a produtora em 1978. Então já são 45 anos de produção de áudio. Antes eu produzia vídeo também. Dirigia áudio e vídeo.
E aí, a partir de 1978, só comecei a produzir áudio com o meu estúdio. Meu nome é Fernando Lauleta, eu sou irmão do Nicola Lauleta. Quando ele montou o estúdio dele em 78, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade com ele. Tenho 60 anos de idade. Hoje em dia estou estudando novamente, estou fazendo curso de teatro, que também tem a ver com um pouco da minha carreira de ator de voz e tudo mais. Mudou um pouco o foco do nosso trabalho, porque a gente diminuiu bastante o trabalho de produção de rádio e televisão e começou a fazer muita coisa para a internet. As próprias empresas, nossos clientes, começaram a ter uma necessidade de apresentar os trabalhos internos, principalmente, em vídeo, e a gente começou a fazer outro tipo de material. Hoje é muito mais, a gente trabalha muito mais para a empresa, para essa parte corporativa, né, de áudios de treinamento, áudios para os vídeos de treinamento, áudio para os vídeos de marketing, de vendas, do que basicamente para a televisão, que é o que a gente fazia antes, televisão e rádio. Então, surgiram essas novas mídias, tem audiolivro, que a gente está fazendo bastante também atualmente, podcast, né, que é o rádio livre, né, sem limitação de tempo, sem limitação principalmente de assunto, né, não tem uma coisa fechada. Então o nosso trabalho hoje é esse. Na parte de audiolivros, meus clientes são algumas editoras que gostam de trabalhar comigo. Como a gente tem um estúdio bacana, além de tudo, tem algumas editoras que gostam de narrar os audiolivros que são feitos pelos próprios autores. Aqui, né? Então, não na maioria da galera que faz audiolivro, que faz numa cabinezinha apertadinha, né? Para mim, os livros, a capa, a cor, tudo isso chama atenção. Mas a cor em especial, por exemplo, um livro como esse, a única coisa, a cor já fala por si, a letra grande, né? A capa não precisa ser nada de especial, grossa, tal. Quando você abre o livro, é um livro de fácil leitura. Então isso aqui ajuda, porque você lê com facilidade. Porque normalmente, assim, quando você está lendo um livro técnico, ele é mais denso. Ele é uma leitura mais cansativa. Mas quando você está lendo por diversão, por distração, eu acho importante que seja um livro de fácil leitura, né? E esse livro aqui é um deles que... Outro livro também que eu gosto muito é A Coragem de Ser Imperfeito. Então você vê, eles são similares até na forma de apresentação, né? Na forma como ele é apresentado. Na forma como ele é apresentado, né? Porque às vezes, assim, se eu vejo particularmente, se eu vejo um livro muito do mesmo tom, vai me passar desapercebido. Mas se ele tem uma cor, ele já chama atenção e eu vou lá olhar qual é. Se o título me interessa, eu vou folhear, né? E aí, folheando o livro, me encanto com um livro ou com outro. Mas aí, como psicóloga, você diria que é muito pessoal isso. Com certeza, né? A escolha do livro, acho que tem muito a ver até com o dia, como você se sente nesse dia, né? Influencia. Então, se você... eu estou feliz, hoje eu estou num bom dia, você tende a escolher livros que retratam isso. Esse momento que eu vivia com as mãos em carne viva me motivou a escrever este livro e doar 100% da renda. Eu faço doação para a Fundação Rotária, sou rotariana, e para uma ONG chamada Jardim das Borboletas. São crianças iguais a mim, aquela Naíle. Elas têm ferida não só nas mãozinhas, no corpo inteiro e nas mucosas. E elas vivem enfaixadas. Elas precisam de muito remédio, curativos, porque o lençol gruda naquelas feridas. Não é uma ferida nas mãos, como eu tinha. Eu tive a sorte de me curar. Passei 15 anos. Aquilo se tornou crônico. Depois de 15 anos que sarou aquelas feridas, ficava em carne viva. Eu não conseguia nem cumprimentar. As crianças vivem a vida inteira
A vida dela vai até os 20, 24 anos. Aquelas feridas todas pelo corpo. E aí resolvi doar 100%. Tanto é que quem compra um livro direto comigo ou com o meu escritório, já faz o Pix direto para a ONG. Aí eu mando o livro pelos Correios. Até a despesa dos Correios eu banco, porque eu quero que a ONG receba. Ou quando comprar pela editora, vai a porcentagem para a ONG e para a Fundação Rotária. Então é uma forma que eu tive de ajudar, de devolver a vida. Essa vida tão maravilhosa que eu tenho. Muito bem, o Repórter Empreender termina por aqui, mas você sabe que pode rever os nossos programas lá no canal Empreender, no YouTube. Eu volto na próxima semana com mais um assunto que tenho certeza é de seu interesse. Um forte abraço e até mais.